Vai achando que criança não mente. Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca. Esse é o Psicoplay, eu sou Rafael Cerqueira. Hoje vou indicar um filme que eu gosto muito, é um filme que saiu em 2012 na Dinamarca e ele chegou aqui no Brasil em 2013 com um aninho de atraso, de leves. É o filme A Caça. O nome original do filme acho que é Jagten, sabe Deus em que língua que é essa. O nome do filme em inglês, que acho que é o que ficou mais conhecido, foi The Hunt. O filme foi indicado a Oscar, ele ganhou diversos prêmios. O filme conta a história de um professor de uma creche infantil, do Lucas, já frisando que a atuação do ator, o Mads Mikkelsen, ele é o mesmo cara que fez a série Hannibal, muito bom. Na história, o Lucas, ele é um professor de uma escola infantil e ele tem uma relação muito boa com os seus alunos, com as crianças, e tem uma menininha de 5 anos que é aluna dele, no caso é filha do melhor amigo dele, e ela se apaixona por ele, aquele amor platônico que as crianças têm pelos professores. E ela faz, não lembro bem agora se ela faz uma cartinha pra ele, ela vai tentar se declarar pra ele e ele fala: não é bem assim, eu sou seu professor, as coisas não acontecem desse jeito, você é muito criança. Ela fica muito decepcionada, ela fica muito triste. É aí que o ponto do filme, o ponto forte do filme ele começa. Uma outra professora, uma diretora, vê a criança triste e começa a pressionar a criança. Falar assim, o que você tem? Foi fulano? O que aconteceu? E ela começa a induzir a criança a respostas. E a menina vai falando que ele é um feio, que ele é um bobo, que ela não gosta dele. E a professora, e essa outra professora que não sabe o que aconteceu, vai fazendo perguntas. Mas ele te bateu? Ele te mostrou partes íntimas? Ele se vestiu de Papai Noel pra você? E a menina vai respondendo tudo. A diretora, ela tá influenciando a menina a responder coisas. A menina, ela tá muito fragilizada ali naquele momento de desilusão amorosa e essa outra professora acaba tendo a interpretação que o professor molestou a menina. O filme é muito legal, ele vai mostrar todo o trajeto assim do Lucas, ele vai acabar sendo afastado da escola, os amigos dele vão se afastar dele, a cidade, né? O filme se passa numa cidade pequena, parece do interior da Dinamarca. Então o filme a cidade inteira vai começar a se afastar dele. O filme é muito intenso, é muito bom. Ele tá passando por um recente divórcio, ele não tem a guarda do filho dele e dentro de tudo isso, ele é afastado do trabalho. Pra não dar spoiler, eu não vou falar mais o que acontece sobre ele, o amigo dele, sobre o desenrolar do filme, vale muito a pena ver. E um ponto, acho que muito interessante, todo psicólogo, todo pai tem que assistir esse filme, além de cuidadores, psicólogos, professores, é para entender que a criança, ela não é esse ser puro, magnífico, que a gente acha que ela é. Que a criança, ela não mente, que a criança, ela é totalmente sincera. Acho que a gente não pode achar que a criança, ela é um bicho de sete. A criança, ela é uma pequena terrorista, né? A gente tem que usar sempre do bom senso, a gente não pode levar para o extremo e achar que a criança é pura. Ela é muito mais espontânea que um adulto, ela realmente fala muito mais do que ela pensa, só que também existe a fantasia, também existe a mentira. Vai dizer que você nunca viu uma criança pequenininha brigar por causa de um brinquedo com outra criança, ela grita, berra, morde, chuta, ela vai brigar por aquilo que ela tem sim uma agressividade. Então essa pureza, essa mágica, essa bondade toda não é bem por aí. Eu percebo que os pais, eles levam muito assim essa pureza infantil, essa sinceridade infantil muito ao extremo. Então como a criança ela demonstra-se assim, uma sinceridade perante outras coisas da vida. Então, por exemplo, vem um amigo na casa e esse amigo, sei lá, tem um monte de espinha, tem um monte de buraco na cara. A criança vai e fala sem pudor. Então, os pais começam a achar que a criança, para tudo, ela vai ser muito sincera. Mas não é bem assim. Aí a criança, ela tem um entrever, ela tem um problema com um professor na escola, alguma coisa, ela leva para os pais, ela pode estar levando de forma fantasiosa. Eu cansei de ver casos assim que as pessoas comentam que o filho falou que a professora fez isso, fez aquilo, e os pais vão com todas as pedras na mão, com aquelas respostas de eu pago meus impostos, não é para o professor fazer isso, não é para o professor fazer aquilo, eu pago a escola quando a escola é particular, e isso é uma coisa muito complicada. E eles não tentam, assim, usar o bom senso e parar pra pensar que será que a criança tá falando realmente foi aquilo? Né? Eu não tô falando pra gente dar a liberdade pro professor fazer o que ele quiser ou acreditar em tudo que a escola tá falando. É muito interessante que o pai seja presente mesmo e acompanhe, né, o que realmente está acontecendo quando a criança tá falando as coisas. Mas a gente também não pode levar para o outro extremo e deixar que tudo que a criança diga seja uma verdade absoluta.
Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu estava no segundo ano do ensino médio e tinha uma professora que ela não era muito aceita pelos alunos, ela tinha uma didática realmente um pouco... não era tão boa, mas a aula dela fluía, eu estava entendendo as coisas, e ela tinha assim uma forma de falar com os alunos que ela chamava assim, ô criatura, ô fulano de tal. Os alunos começaram a se irritar por não estar aprendendo, então eles começaram a culpar a professora. Teve uma discussão na sala e a diretora foi chamada. Quando a diretora foi chamada, eu lembro que os alunos começaram a inventar muitas coisas, falar que a professora ofendia os alunos, chamando eles de criaturas, como se ela chamasse os alunos ali de monstros, e não era isso que estava acontecendo, era nítido que isso não estava acontecendo. Só que os alunos, revoltados por não aprender e não estar se dando tão bem, eles começaram a aumentar, a fantasiar muitas coisas sobre o professor. E nós tínhamos 16 anos, a professora foi demitida. Essas são atitudes, né, que se a gente leva ao pé da letra, se a gente leva essa fantasia muito além, a gente acaba com uma vida, a gente atrapalha uma vida. No filme, A Caça, que eu estou indicando, a gente vê assim, de uma forma muito legal o quanto isso reflete assim, em diversos fatores. Porque às vezes você pai, você mãe, você cuidador, tá aí se preocupando só com o seu filho, com o bem-estar do seu filho, mas olha quantas outras vidas você não pode estar atrapalhando pra caramba. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um podcast que eu gravei com o pessoal do Entre Fraldas, foi muito legal, e a gente fala sobre essa fantasia mentira infantil. Ele é um bom complemento pra gente entender como é que funciona essa coisa da fantasia pra criança, como que funciona essa verdade, o que ela sente do mundo e o que realmente é. E fala pra mim aí, você acha que a criança ela é realmente tão pura assim? Você acha que elas são pequenos demôniozinhos que a gente tem que tomar muito cuidado? Deixa aí nos comentários se eu quero saber. No próximo vídeo eu comento o que o pessoal falou. Se não curtiu o vídeo ainda, tá muito errado, deixa o curtir no vídeo, isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Se inscreve no canal, manda pros seus amigos da sua sala. O pessoal que tá se formando em psicologia, toda semana tem vídeo aqui no canal que tá ajudando, espero que esteja ajudando você nessa jornada aí, na sua formação. E pra quem é curioso e quer aprender um pouco sobre psicologia, acessa lá o portalpsicos.com.br. A gente tem muito conteúdo sobre psicologia, e é um conteúdo que ele é tanto pertinente para quem está se formando, para quem está se especializando, para quem já é formado e para quem é muito curioso e quer aprender sobre psicologia. Nós temos podcasts que são aulas completíssimas em formas de rádio que você baixa gratuitamente, nós temos colunistas, notícias, muito mais do universo da psicologia. Deixa seu curtir, se inscreve no canal. Eu sou Rafael Cerqueira e esse foi o Psicoplay, e eu te espero no próximo vídeo.